Pronto, agora foi. E como eu sempre faço, antes de iniciar as nossas aulas, eu gostaria de notificar que a aula está sendo gravada, e não só notificar, como eu gostaria também da permissão de vocês. Porque, como vocês sabem, muitas pessoas não podem participar com a gente no horário do sábado, mas eu gravo e disponibilizo as aulas no meu canal do YouTube. Então, eu gostaria de saber se vocês permitem, se todo mundo permite, que eu grave e divulgue essa aula. Maria Edinalda, eu tenho a sua permissão também? Olá, Edinalda. Bom, vamos começar a aula e depois eu faço a pergunta novamente, tá? Mas Tiago, Dayana e Maria já responderam lá no chat que eu posso publicar. Aí eu fico só esperando a Edinalda comentar aí, tá bom? Pessoal, a nossa aula de hoje, vamos continuar aí com os estudos das competências, passando agora para a competência de número 2, tá? Que assim como a competência de número 1, uma das áreas em que vocês estão sendo avaliados no Enem, no momento da correção do Enem, e a redação de vocês vai estar sendo avaliada e ganhando 200 pontos dentro dessa competência. Né? Nós já estudamos a competência 1 na aula passada e hoje vamos para a competência 2. Então, deixa eu apresentar aqui para vocês o slide para a gente começar a debater, a discutir, a trazer informações a respeito dessa segunda competência. Só um minutinho. Eu gostaria que vocês me dissessem aí se a tela já está aparecendo. Alguém, por favor. Sem ser no chat, porque no chat eu não estou conseguindo ver agora. Sim. Pronto, ótimo. Então, vamos falar agora sobre a competência 2, tá? Que ela está ligada à nossa compreensão da proposta de redação, tá? A nossa aplicação de conceitos, que são aquelas conceitos que nós estudamos ao longo da nossa formação, sejam eles conceitos filosóficos, conceitos da área de sociologia, de matemática, de ciências, tá? E a adequação à estrutura. Que estrutura é essa? A estrutura do texto dissertativo argumentativo. Ora, nas 4 primeiras aulas que nós tivemos, nós já vimos aí bem detalhadamente cada uma das macro e microestruturas que tem dentro de cada uma das partes do texto dissertativo argumentativo. Então, olha, não dá para errar nesse lance aí da estrutura, tá? Porque nós já vimos detalhadamente a introdução, o que é necessário ter nela, o desenvolvimento, o que é necessário, e a conclusão também. Então, dentro dessa competência aí, em relação à estrutura, nós estamos bem fundamentados. E aí vamos começar nosso slide relembrando as competências, né? Nós já vimos a competência 1, que é o domínio da escrita formal dentro da língua portuguesa, e agora nós vamos para a competência 2, tá? Como eu já falei, compreender a proposta de redação e aplicar, vocês vão estar sendo avaliados por 3 critérios aí. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. É um texto corrido dentro da estrutura dissertativo argumentativo. Ok? Isso aí é só para relembrar. E aí, se na hora da redação, de escrever lá, deu um branco, meu Deus, professor, é muita coisa para lembrar. Vamos aí ter atenção à proposta da redação. Na proposta da redação, sempre é relembrado, sempre são relembradas as 5 competências que nós devemos cumprir, tá? Então, prestem atenção nessa partezinha que está em vermelho e em verde, que vocês vão ver que o verde a gente já viu na aula passada, e o vermelho é o que a gente vai falar hoje. Vejam bem. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, ou seja, o que seria isso aí? Seria o momento em que a gente está associando os conhecimentos que nós construímos. E isso é algo que é cobrado aí nessa segunda competência. Aí continua. Redija um texto dissertativo argumentativo. Olha aí, é o tipo de texto que nós temos que escrever. Essa tipologia
a nossa adequação à estrutura desse tipo de texto também vai estar sendo cobrado dentro dessa competência. Em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Foi o que a gente viu na aula passada, tá? Por quê? Porque na competência 1, nós somos avaliados a respeito da nossa utilização adequada da norma da gramática, né, da língua portuguesa. Então, isso já vimos lá na competência 1. Sobre o tema, e aí é o momento de prestar atenção e entender a respeito do que nós vamos tratar naquele tema que está sendo discutido. Mais à frente, a gente vai ver que nós não podemos trabalhar apenas com uma parte do tema, tá? Apenas com fazendo referência a uma das situações que estão sendo apontadas aí no tema. Não, nós temos que abordar o tema por completo, tá? Então, isso a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Isso aqui é só para a gente relembrar que na própria proposta da redação, as competências, elas são relembradas para a gente. Então, isso que está em vermelho é o que a gente vai estudar hoje. Isso que está em verde é o que a gente já estudou na aula passada. E o que espera-se dessa competência aí, dessa segunda competência que nós vamos estudar? Como eu já falei anteriormente, vocês vão estar sendo avaliados dentro de 3 critérios, tá? Primeiro, adequar-se à estrutura, escrever um texto dissertativo argumentativo de acordo com a estrutura que ele deve ter, tá? Compreender a proposta de redação, ou seja, compreender o tema sobre o qual você deve discutir ao longo da sua redação, tá certo? E, terceiro, aplicar conceitos. Reunir os conceitos que você já aprendeu ao longo da sua formação escolar e aplicar contextualizando ao tema que você está trabalhando, tá? Então, essas 3 áreas aí vocês vão estar sendo avaliados para ganhar uma nota de 0 a 200 dentro dessa competência. Até o momento, alguma dúvida, alguma colocação? Acho que ficou bem claro isso, né? Então, a partir de agora, nós vamos ver aí, bem detalhadamente, essas 3 partes que vocês vão estar sendo avaliados dentro dessa competência. Começando aí, ó, com um alerta. Cuidado para não zerar, tá? Essa competência, ela é bem específica, porque dentro dela tem 2 coisas que, se vocês não seguirem, automaticamente a redação de vocês vai estar sendo zerada. Que é o quê? A abordagem do tema e a adequação ao tipo de texto, tá? Se você não entende bem o tema, se você não aborda especificamente o que o tema quer, não é? Você corre o risco de zerar a redação. Tem um exemplo típico entre os professores de redação, que é quando veio a redação sobre a lei seca no Brasil, e um candidata, eu não lembro, escreveu sobre a seca no Nordeste. Isso aí é um exemplo claro de fuga ao tema, né? Esperava-se que a pessoa escrevesse sobre um tema, ela associou aí a palavra seca, que era de um tema, a outro completamente diferente, e perdeu aí, zerou por conta da inadequação à abordagem do tema, tá? E a adequação à tipologia textual. Se você não escrever um texto dissertativo argumentativo, contendo as partes introdução, desenvolvimento e conclusão, ainda que você aborde o tema, tá? A sua redação vai estar sendo zerada também. Então, ó, é a partir da abordagem do tema e da adequação à tipologia textual que outras competências se orientam e se organizam. Afinal, a não adequação a esses 2 elementos podem levar à anulação da redação em caso de fuga temática ou de não atendimento da tipologia textual exigida. Ou seja, se você foge desses dois critérios que estão sendo avaliados dentro dessa competência, você vai tirar nota 0 na sua redação, infelizmente. Mas nós não queremos isso. Então, vamos lá, adentrar aí um pouquinho mais especificamente dentro desses 3 critérios que vocês vão estar sendo avaliados nessa competência. O primeiro que eu separei é a adequação à estrutura, tá? Seguir corretamente a estrutura do texto dissertativo argumentativo. E eu não vou adentrar tanto nesse, porque nas nossas 3, 4 primeiras aulas, nós falamos sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo, de uma forma geral, e nós falamos especificamente sobre cada uma dessas partes. Falamos sobre a introdução,
o que é necessário ter dentro dela, falamos sobre o desenvolvimento e o que precisamos trazer nele, e a conclusão também com o que precisamos trazer dentro da conclusão. Então, caso vocês queiram revisar essa parte da estrutura, deem uma olhadinha lá nas aulas 1 a 4, da aula 1 até a aula 4, que a gente faz uma explicação bem completa, bem detalhada sobre adequação à estrutura. Mas, mesmo assim, vamos lembrar, o texto escrito é uma redação e pertence à tipologia dissertativa argumentativa, em que vocês precisam dissertar e argumentar, apresentar o seu ponto de vista, não é? E defendê-lo através da argumentação. Ok? Isso ficou bem claro nas nossas últimas aulas. O texto é composto de, como eu já falei, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. E cada uma dessas partes possui microestruturas específicas. A introdução, por exemplo, o que eu preciso fazer? Eu preciso apresentar o tema, dar uma introduzida no tema, não é? Contextualizando, onde já entra aí áreas de conhecimento, tá? Que é o que é avaliado dentro dessa competência. E também, além de contextualizar, eu tenho que apresentar a minha tese, né? São as microestruturas que tem dentro da introdução. No desenvolvimento também, tem as microestruturas. Na conclusão também. Lembrando que na conclusão, dentro da própria conclusão, tem uma competência em que vocês vão estar sendo avaliados e podendo ganhar 200 pontos só dentro da conclusão, que é a competência da proposta de intervenção, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Mas isso aí é só para lembrar, não é, que o texto dissertativo argumentativo, ele possui uma estrutura, e dentro dessa estrutura dele, em cada uma das partes, nós precisamos seguir orientações específicas de cada uma, ok? Vou passar adiante. Até então, alguma dúvida, pessoal? Acredito que não, né? Então, vou passando adiante. Esse quadro aí, eu não vou ler, tá? Mas eu trouxe ele na aula 4, em que eu falo da conclusão, tá bom? E aí, esse quadro aí, ele apresenta essas microestruturas mais detalhadamente. Aquilo que eu estava falando. O que é necessário ter dentro da introdução? O que é necessário ter dentro do desenvolvimento? O que é necessário ter dentro da conclusão? O título também, que é muito pouco falado, mas também pode vir no texto dissertativo argumentativo. Lembrando que o Enem, ele não exige que você escreva um título. Então, ele pode vir ou pode não vir. Você não vai perder pontos se você não escrever, tá? E aí, depois, se você quiser relembrar ou tiver uma dúvida, caso você não tenha assistido às aulas anteriores, dá uma olhadinha, uma leitura aí nessa tabela, ou dá uma olhada lá nas aulas anteriores em que eu já falei sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Vou passar adiante, porque essa questão da adequação da estrutura a gente já deixou bem claro nas aulas passadas, tá? Agora eu trouxe aqui apenas um exemplo para a gente ver como é que a pessoa pode estar inadequado ao tipo do texto. Vejam só. Era uma tarde de domingo, enquanto eu assistia aos jogos do Campeonato Brasileiro na mídia tradicional e quase ultrapassada da TV aberta. Me deparo com uma oferta de um determinado veículo que me interessou e passo a buscar informações sobre o mesmo na internet do celular. Resultado: a cada site acessado, recebo diversas informes publicitários. Veja só, que ele até, essa pessoa aí, até traz aí uma abordagem do tema. Ele falou sites, não é? Informes publicitários. Essa redação é daquele tema do controle do manipulação e controle do usuário na rede. Só que quando ele começa, vejam que o tom, né, que ele começa a redação dele, não é um tom dissertativo, é um tom narrativo. Ele está contando, primeiro, ele está contando uma história que aconteceu com ele, ok? Isso aí é narração, não é dissertação. Além disso, ele coloca o texto na primeira pessoa, ele ou ela, não é? Eu estava assistindo, não é? Eu peguei meu celular. Então, no texto dissertativo argumentativo, não aceita nós escrevemos em primeira pessoa, porque uma das características desse tipo de texto é a escrita em terceira pessoa, tá?
E, além disso, não admite aí uma narração, contar uma história. Não. Então, veja que aqui apesar de no restante do texto dele, ele assumir o caráter dissertativo argumentativo, temos um exemplo aí de inadequação ao tipo do texto. Então, nesse caso aí, a redação dele não vai ser zerada, mas vai ser considerado apenas o que ele escreveu dentro da estrutura do texto dissertativo argumentativo. E ele vai perder ponto por conta dessa inadequação ao tipo de texto. Então, a gente deve fugir disso. A gente deve conhecer bem a estrutura do texto dissertativo argumentativo para que a gente não caia aí nessa pegadinha, não caia aí nesse costume de escrever uma coisa que não é para ser escrita. Então, é necessário saber bem direitinho como é a estrutura. Passando adiante, vamos falar a respeito da compreensão do tema. Isso aí é uma coisa que pega muita gente, tá? Por quê? No momento da emoção, no momento em que a gente está ali nervoso, nós acabamos deixando passar algumas informações que estão escritas lá na frase tema. E a frase temática, a gente não pode deixar passar, porque dentro da nossa redação, nós temos que abordar o tema por completo. Ok? Pessoal, alguma dúvida agora? Não. Edinaldo, eu queria só saber, deixa eu voltar aqui rapidinho, queria só saber uma coisa, eu perguntei no início, mas acho que você não ouviu. Eu queria saber se eu posso gravar a reunião para postar no meu canal do YouTube, você tem alguma objeção? Posso fazer isso? Pode sim, com certeza. Ah, maravilha, obrigado. É porque sempre que está sendo gravado eu preciso pedir. Então, agora eu tenho o consentimento de todos. É porque deu um probleminha aqui no celular. Ah, maravilha, mas agora está tudo ok. Então, eu vou continuar aqui. Então, deixa eu partilhar aqui de novo com vocês. Pronto. E aí, pessoal, um grande problema de quem escreve a redação do Enem é não conseguir abarcar o tema completamente, tá? Muitas das vezes... Pessoal, deixa eu só pedir uma coisa a vocês. Deixem o microfone desativado, tá? E caso vocês precisem falar, ativem o microfone, porque aí, se tiver algum barulho externo, algum barulho que não seja referente à aula, vai estar atrapalhando para quem escuta. Eu vou só desativar para todo mundo, viu? Pronto. Caso alguém queira perguntar ou fazer alguma contribuição, pode estar ativando o som. Tá certo, pessoal? Vou voltar aqui. Beleza, professor. Você desativou o meu. Edinaldo, deixa eu te pedir uma coisa. Deixe seu microfone desativado, e aí, okay, caso você precise falar, você ative ele. Tá certo? Tá bom, beleza. Pronto. Obrigada. Ótimo, ótimo. Vou voltar para cá, então, agora. Pronto. E aí, o que acontece com muitas pessoas aí no momento da redação? Ao invés de trabalhar o tema por completo, acaba abordando algumas partes do tema. Isso não é interessante, por quê? Porque espera-se da pessoa que está escrevendo a redação do Enem, dentro dessa competência que a gente está estudando hoje, que a pessoa aborde a temática por completo. Isso faz parte da compreensão do tema. E aí eu trouxe agora, alguns temas para a gente ver aí de que maneira, né, a gente pode abordar completamente o que está vindo aí na frase temática. Prestem bastante atenção. Aqui temos o tema da redação de 2018. Deixa eu voltar aqui. 2018. Que é o tema que a gente está discutindo bastante ao longo das nossas aulas. E aí o tema da redação foi manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. E aí, o que era muito comum das pessoas fazerem? Fazer uma redação falando só
sobre o comportamento do usuário da internet. E aí não fala nada sobre a manipulação desse comportamento. Ou então falar sobre o controle de dados na internet. Só que aí não abarca a manipulação do comportamento do usuário. Ou então falar sobre a internet, sobre como as pessoas usam a internet. E aí não fala do controle de dados, nem da manipulação do comportamento. O que se espera? Se espera que quando o candidato vai escrever uma redação a respeito de um tema, ele abarque o tema completo. Então, ele precisa falar da manipulação do comportamento do usuário, tá? Pelo controle de dados na internet, tá? Não só sobre uma dessas partes aí, tá? É claro que se, caso, né, no momento a pessoa só abarque uma dessas partes, a redação não vai estar sendo zerada. Mas ela não vai receber nota máxima porque não abarcou toda a frase temática, tudo o que precisa a respeito daquele tema da redação. Então, é muito necessário que no momento da leitura do título, da frase temática da redação, nós nos preocupemos em abarcar, em englobar na nossa escrita tudo o que foi pedido dentro desse tema, tá? Não apenas uma dessas partes, ok? Vamos ver uma outra aqui. Acho que esse foi de 2019, foi o tema de 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil, tá? E aí, quando a gente fala em democratização, a gente está falando de permitir tornar válido para todas as pessoas poderem usar, ok? Do acesso ao cinema do Brasil. Então, a gente não vai falar, não se espera que o candidato fale nessa redação apenas do acesso ao cinema. Não. O candidato deveria falar sobre as formas de tornar possível a democratização, as formas de tornar possível a todas as pessoas o acesso ao cinema no Brasil. Então, aí ele está entrando dentro da democratização do acesso, tá? E não falando só do acesso. Algo, ele vai estar abarcando o todo e não apenas uma parte do todo. Temos aí outro tema de redação. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, tá? Não vai falar só sobre a formação educacional de surdos no Brasil. Não vai falar só sobre a formação educacional no Brasil. Vai falar sobre os desafios, quais são os problemas enfrentados ao se formar os surdos para a formação educacional de surdos no Brasil. Então, tem que falar sobre os desafios e tem que falar sobre os desafios especificamente na formação educacional de surdos no nosso país. Então, isso faz parte da compreensão do tema e de uma abordagem completa do tema. É isso que o Enem espera da gente, tá? Que a nossa abordagem não seja só de uma das partes do tema, mas que a gente consiga abordar o tema por completo. E para isso é necessário prestar bastante atenção na frase temática que vem lá na proposta da nossa redação. Pessoal, em relação à compreensão do tema e à estrutura do texto dissertativo argumentativo, que são os dois primeiros critérios, alguém ficou com alguma dúvida até agora? Acredito que não. Então, vou passar adiante. Vamos falar sobre tangenciamento do tema, que é justamente isso que eu venho falar. Quando uma pessoa fala sobre alguma parte relacionada, mas não aborda o tema por completo. O que é tangenciar o tema, tá? Aí, associando com os nossos conhecimentos matemáticos, não é? Não sei se vocês lembram, mas eu me fiz lembrar também. Temos aí o raio e a tangente. O raio é aquilo que está dentro, na parte de dentro, no centro. O raio é o que a gente precisa atingir na redação. A gente não pode ficar na tangente, que é a parte de fora, que só fica ali próxima, encostado. Não, nós temos que tentar atingir o raio, a parte principal do tema da redação. A tangência é observada naquele texto que apenas resvalam no tema, ou seja, passam por perto do tema.
A tangência ao tema caracteriza-se por uma abordagem incompleta dos elementos relacionados a ele. Essa abordagem parcial demonstra dificuldades de leitura e interpretação que prejudicam a avaliação do texto elaborado pelo participante. Então, como eu falei, para a gente não tangenciar o tema, nós temos que falar sobre ele completamente, prestando muita atenção na frase temática que vem lá na nossa proposta de redação, tá? E aí, dicas para evitar de tangenciar o tema, tá certo? Releia o tema lá na proposta de produção e verifique se em seu texto há pelo menos cada uma das palavras-chave do tema, tá? E se elas estão escritas de acordo com o contexto abordado pelo tema, tá? Como eu falei, se o tema lá foi lei seca, legal, eu botei seca na minha redação, então eu estou de acordo com o tema. Mas que contexto foi esse que entrou aí a seca? Foi a seca do Nordeste, então tem a ver com o tema, tá? E além disso, lembrar que você tem que trabalhar, você tem que abordar todas as especificidades, todas as partes lá da frase temática. Não adianta abordar apenas um dos assuntos, tem que abordar o tema por completo, tá? Para não ficar aí, gente, na tangente. Nós temos que abordar o tema por completo e não apenas algum dos assuntos relacionados ao tema, mas todos, tá? Completo. Alguma dúvida? Passando adiante, vamos ver aí um exemplo de tangência. Veja, lembrando da proposta de intervenção de 2018, que foi essa aqui, manipulação do comportamento do usuário, quando o usuário ele é influenciado a fazer alguma coisa através do controle de dados na internet, tá? Então tem que entrar manipulação do comportamento, o controle de dados dentro da internet. Então vamos lá. Olha como essa pessoa aqui tangenciou. A internet hoje, falou de internet, já abordou uma coisa, tá? A internet hoje se tornou um grande meio de comunicação, tanto para trabalho, tanto para estudar, trouxe grandes benefícios, só que também perigosa para quem não souber usar, especificamente por crianças. Tem que ter muito cuidado por causa de pornografias e pedofilia. Até o momento, só o que está sendo falado é o comportamento do usuário. Até então, na internet, lógico, né? Que ele falou de internet. Até então não foi falado da manipulação, tá? E aí, no decorrer do texto, a pessoa não fala sobre manipulação. Então, esse é um exemplo de tangência. Por quê? Falou-se sobre o comportamento do usuário, mas não falou-se sobre a manipulação desse comportamento. Então, o tema ele não foi abordado por completo. Vamos agora para terceiro e último critério em que vocês vão estar sendo avaliados nessa competência 2, que é a aplicação de conceitos, que é quando a gente traz para dentro do nosso texto aquilo que, porventura, nós já estudamos, nós já tivemos acesso a alguma informação, tá? E não é só aplicar um conceito, tem a forma de aplicar esse conceito, né? Como o nosso repertório ele é avaliado? Então, a aplicação de conceitos está relacionada ao nosso repertório, aquilo que a gente estudou ao longo da nossa formação enquanto estudante e enquanto pessoa também, tá? Então, dentro dessa aplicação de conceitos, o que vai estar sendo analisado? A origem do repertório, de onde veio esse repertório? Se veio de dentro do nosso conhecimento, daquilo que a gente traz, ou se a gente olhou lá nos textos base e trouxe para a nossa redação. Isso está sendo avaliado. A sua legitimação, tá? Você está trazendo um repertório de acordo com quem? De acordo com que fonte de informação, tá? Isso é importante de se colocar no texto. É a legitimação. Na universidade, quando nós vamos fazer algum trabalho, nós precisamos sempre estar fundamentando o nosso trabalho. Leide está aí que não me deixa mentir. Então, quando nós vamos construir algum artigo, algum texto, ou até mesmo nosso TCC, ele precisa ter a fundamentação teórica, que é quando nós estudamos algum teórico e trazemos esse teórico para dentro do nosso texto para legitimar aquilo que a gente está falando,
tá? E a gente nunca pode citar alguém sem informar a fonte. Então, isso tem a ver com a legitimação. A pertinência ao tema, tá? O conceito que você trouxe está relacionado ao tema, que eu posso trazer conceitos de algum teórico que não tenha absolutamente nada a ver com o tema. Eu estou aplicando os meus conceitos, mas precisa ser pertinente, tá? E o uso é quando a gente consegue associar esse conceito que a gente colocou, tá? Trazendo alguma utilidade para a nossa redação, tá? Não é apenas ser pertinente, mas ter alguma utilidade dentro da nossa redação. A gente botar uma informação ali que vai contribuir para a discussão que a gente está trazendo dentro do nosso texto. Então, na aplicação de conceito, vocês vão estar sendo analisados pela origem, de onde veio, a legitimação, com base no que alguém falou, ou em alguma pesquisa que foi feita, a pertinência está relacionada de acordo com o tema, e o uso ser relevante para a discussão. Vamos ver cada um desses aí separadamente. Origem do repertório. Quando vocês estão sendo lá analisados, quando a redação de vocês está sendo corrigida, primeiramente, para os corretores, é preciso identificar se a origem do repertório está ligada aos textos motivadores ou não. Se está ligada aos textos motivadores, é preciso diferenciar textos cujos argumentos são limitados e que tem muitos trechos de cópias dos textos motivadores, daqueles apenas baseados nos textos motivadores, tá? Pessoal, a ideia, quando nós trazemos os conceitos, as áreas de conhecimento, tá? É que a gente tente fugir dos textos motivadores, tá? Vamos receber uma nota maior caso a gente consiga aplicar um conhecimento adquirido na nossa formação escolar e como pessoa. Mas, meu Deus do céu, Everton, veio um tema que eu não sei absolutamente nada sobre esse tema. Significa que você não tem repertório. Aí sim, aí você vai buscar informação nos textos motivadores. Mas você não vai buscar copiando as informações, tá? Como eu já falei nas aulas anteriores, pode utilizar os textos motivadores, caso você não tenha absolutamente nenhum repertório a respeito daquele tema, tá? Se você tiver, vai para o seu repertório, não vai para o texto motivador. Então, você pode buscar, e de que maneira você vai buscar lá nos textos motivadores? Sem copiar, gente, não copiem, porque o que for cópia vai ser desconsiderado no momento da correção, tá? Então, sem copiar, você vai ler, entender e colocar da sua forma. Ler um gráfico, analisar os dados que aquele gráfico traz, ler um infográfico, analisar e colocar no texto. Sempre, 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 pessoal, citando a fonte de onde você está trazendo aquele conceito. Vamos dar uma olhadinha aí, ó. Exemplo de texto com muitas cópias dos textos motivadores. Eu não vou ler, mas tudo aí que foi grifado em amarelo significa que trouxe cópia dos textos motivadores. E no final das contas, olha aí quanto texto original a pessoa escreveu. No momento em que isso aí é cortado, o texto acaba não ficando com linhas suficientes, caso tenha muita cópia, para uma análise, para uma correção. Zero. Entendeu? Então, pessoal, nada de copiar as informações. Você pode analisar os dados, como foi feito aqui nesse próximo. Ó. Analisar os dados e trazer. Lembrando que isso vocês vão fazer caso vocês não tenham nenhuma familiaridade com o tema que está sendo tratado. Nenhum repertório, nenhum conceito, nenhuma área de estudo que você lembre, aí você pode fazer. Tá? Pessoal, alguma dúvida? Sim, Daiane. Só uma observação. Pois não. Sobre o que você acabou de pontuar muito bem, o professor Everton sempre traz slides muito didáticos, amei a referência matemática da tangência, fica super fácil, porque é uma palavra difícil, estranha, então fica muito fácil associar quando a gente tem algo tão didático como isso que você trouxe. Parabéns pela tangência, viu? E voltando à questão da cópia, como o professor disse, os textos estão lá a nível de motivação, então é interessante tomar por referência, mas não reproduzir tal qual está lá.
E lembrando que isso pode até impedir o desenvolvimento. Você não vai perder pontos, mas você não vai avançar. Como a gente sabe, todas as competências têm microestruturas, têm níveis muito bem topicalizados dentro de cada uma delas. E esses níveis não estão lá subdescritos, não, porque senão seriam páginas e mais páginas. Tem um breve resumo. Então, além daquela velha dica de exercitar, vocês têm que lembrar disso. Não façam cópias, a menos que seja o último recurso que vocês têm para lançar a mão, porque vocês não vão avançar mais que o nível 2. Textos que trazem muitos trechos de cópia não ultrapassam o nível 2 da competência 4, é isso que a gente está? A competência é 2. Competência 2. Textos que trazem muitos trechos de cópias não vão ultrapassar o nível 2 da competência 2. Então, vocês vão perder muitos pontos que teriam pela frente. Exatamente. E só mais uma observação sobre os conceitos. Toda vez que vocês trouxerem um conceito sobre algo, por exemplo, falou em pedofilia, definam o que é pedofilia, porque isso é legitimar o repertório. Então, toda vez que trazer um conceito, definir esse conceito. Pode prosseguir. E além de definir, também mostrar de onde você trouxe aquele conceito, não é? Com base na palavra de qual estudioso, ou com base em qual fonte de informação, tá? Isso é legitimar. E aí vejam aí, ó, que também nesse caso aí em que a pessoa fez uso dos textos motivadores, ela não copiou, não trouxe uma cópia, mas ela fez uma interpretação e trouxe aí os dados interpretados. Então, vejam, o que está grifado de rosa, sublinhado, na verdade, de rosa. De acordo com pesquisas feitas pelo IBGE, está apontando a fonte, tá? Aproximadamente 64,7% das pessoas entre 10 ou mais anos de idade utilizaram a internet. Ou seja, trouxe uma informação, embora que tenha sido aproveitada dos textos motivadores, mas não através de uma cópia. A pessoa aí trouxe a fonte de pesquisa e trouxe uma informação que venha contribuir para o texto dela, tá? Então, diferente desse que a gente viu anteriormente com cópias, caso vocês precisem, como o Leide falou aí, caso seja o último recurso, que você não tem nenhum repertório a respeito daquele tema, é melhor que seja feito dessa forma, tá? Passando adiante, próximo critério que a gente vem falar é a legitimação, ok? Que eu já abordei um pouquinho, mas vamos abranger agora. Se a origem do repertório não está ligada aos textos motivadores, tá? Se é um repertório que você traz do seu conhecimento enquanto estudante e cidadão social, analisamos se informações, fatos, conceitos ou experiências vividas são ou não legitimados pelas áreas de conhecimento. E aí eu botei bem estampado aí, grandão, fake news. Cuidado, não é? Para não trazer, primeiro, né? Porque tem muita gente esperta aí, né? Traz, assim, uma fonte, uma citação criada da própria cabeça, tá? Tomem cuidado com isso. Por quê? Porque os pesquisadores, os corretores, eles vão pesquisar se essa informação que você trouxe é legítima, se está de acordo com alguma área de conhecimento. Então, não tentem aí forjar, criar uma informação, porque eles vão pesquisar, eles vão ter acesso a informações para saber se aquilo ali é legítimo ou não. Assim como também, nós já falamos isso anteriormente, não tragam uma citação de onde você não sabe a fonte, porque às vezes a citação ela pode ser até legítima, ela pode estar até de acordo com o tema, mas você não trouxe a fonte. E aí acaba perdendo aí nesse lance nesse critério da legitimação. Então vamos ver aí um exemplo, ó. A internet é uma tecnologia que integra todo mundo, aproximando e ajudando no crescimento de diversas áreas e países. Tá, que áreas? Que países? De acordo com que pesquisa você está dizendo isso? Tá? Ela trouxe um conceito, que provavelmente ela estudou em alguma disciplina, mas ela não trouxe a fonte de pesquisa, aonde foi pesquisado, aonde essas informações foram divulgadas, ela não deu uma informação completa. Então, por mais que ela traga aí algo que ela
vivenciou na área de conhecimento dela, algum conceito que ela tenha aprendido, não é legítimo, tá? Porque não tem aí a fonte, o lugar de onde veio, com base em que estudo, ela apenas colocou aí uma informação. E aí não é considerado um texto legítimo e tá perdendo aí ponto no momento da aplicação da correção dessa competência. Passando adiante, vemos aí a pertinência ao tema, tá? Não adianta trazer uma área de conhecimento sem que ela esteja relacionada ao tema, ok? Não adianta trazer um repertório legítimo, ok? Eu posso até citar de onde veio a minha informação, mas se não tiver associado ao tema, não tiver uma pertinência, não tiver uma importância para o tema trabalhado, também aí não vai estar completo a sua abordagem da sua área de conhecimento. Vejam, quando o repertório apresenta legitimação, ou seja, tem aí uma informação que é legítima, que é verdadeira, que está de acordo com o estudioso, é preciso verificar a sua pertinência ao tema. Isto é, se o repertório é associado ao menos a um dos seus elementos. Se está de acordo com pelo menos um dos elementos que é tratado dentro desse tema. Na proposta de redação do Enem 2018, os elementos do tema foram internet, que a gente já viu, né? Manipulação do comportamento do usuário e controle de dados, tá? E aí, se eu trago algo do meu repertório, precisa estar associado ou à internet, ou à manipulação do comportamento do usuário, ou ao controle de dados. Isso é fazer com que o meu tema seja pertinente, fazer com que a minha área de conhecimento seja pertinente, o meu repertório esteja associado a uma dessas três partes, a uma dessas partes que é pedida no tema em questão. Então, vamos dar uma olhadinha aí, um repertório legitimado, tá? Que é de acordo, que está aí mostrando a fonte, mas ele não é pertinente para o tema. Ó, segundo Platão, olha, ele trouxe Platão, um filósofo, né? O importante não é apenas viver, mas viver bem. Ok, mas o que isso tem a ver com o tema? Não é? O que isso aí... saiu um errinho, gente, aqui no título do meu slide. Seria não, viu? Depois eu vou ajeitar. Repertório não legitimado, repertório legitimado, mas não pertinente. Mas voltando aqui. Segundo Platão, o importante não é apenas viver, mas viver bem. Ok, trouxe uma citação de Platão, é legitimada, mas para que isso aí tá? O que isso aí tem a ver? O que isso aí é pertinente para a abordagem do tema? O que tem a ver? Nada, absolutamente nada. A seguir, nós temos aí, ó, o que é esperado, tá? Dentro da análise do nosso repertório. Quando nós trazemos uma área de conhecimento, o que se espera que a gente faça? Isso é a completude, é o que a gente precisa fazer. Se o repertório apresenta uma legitimação e pertinência ao tema, devemos atentar para a existência de um uso produtivo. Além disso tudo, ele ainda precisa ter um uso produtivo, ou seja, se ele está vinculado à discussão proposta pelo participante. Assim, será considerado sem uso produtivo o repertório que não for possível perceber essa vinculação. Em resumo, o repertório que a gente traz, além de ser legitimado e pertinente, ele deve contribuir com a discussão que a gente está trazendo dentro do nosso texto, tá? Se ele é legitimado e pertinente, mas não contribui com a discussão, nós não vamos conseguir atingir os 200 pontos dentro dessa competência, a segunda competência que a gente está sendo analisado. Vamos olhar um exemplo. Ó, repertório legitimado, pertinente, mas sem uso produtivo. Não traz aí, ó, uma contribuição com a discussão. Veja, a obra literária Ensaio sobre a Cegueira, repertório, não é? De José Saramago, legitimado. Porque ela trouxe uma obra literária e disse o autor. Ok. Conta a história de pessoas que começam a ficarem cegas, onde apenas uma mulher que fica salva
da cegueira, ajuda a todos os outros, fingindo também estar cega, e indo ajudá-los no lugar onde são mandados um tipo de campo de concentração. Ela é a única que pode dar o devido suporte para eles sobre a realidade invisível e dura em que vivem. Assim, deve-se haver um certo limite quanto ao uso da internet. Vai fazer agora uma relação, tá? Com o tema, ó, o uso da internet, tendo em vista a busca por informações, diversão e contato fora dela. E sempre precisamos de alguém para voltarmos a enxergar. Ok, fez aí uma relação. Está relacionado ao tema. Mas esse colocar aí, essa citação dessa obra literária, depois no texto dela, não vai contribuir em nada para a discussão. Ela trouxe apenas para fazer uma relação, mostrar que ela tinha um repertório e relacionar com o tema. Mas isso aí, ó, acabou lá na frente, acaba não auxiliando, não contribuindo para a discussão. Ou seja, não tem uso produtivo, tá? Ela traz, mas fica por ali mesmo e depois se perde, se esquece. Vamos ver agora um exemplo de repertório legitimado, pertinente e com uso produtivo, tá? Que vai aí contribuir para a escrita do meu texto. Skinner, isso que está aí sublinhado em rosa. Skinner, em sua teoria conhecida como behaviorismo radical ou teoria comportamental, ou seja, primeiro, já está falando aí que é legitimado porque ela já traz Skinner, tá? Pertinente, porque teoria comportamental, nós estamos falando do comportamento do usuário na internet, não é? Continuando. Cita que os seres humanos agem de acordo com as suas vivências, ou seja, estamos em constante modificação desde o momento que nascemos até nossa morte. Levando isso em consideração, empresas utilizam de pessoas e algoritmos para modelar nossa maneira de ver o mundo e pensar, buscando o alto benefício destas no comércio mundial. Veja que, além de trazer um repertório que é pertinente, que está relacionado ao tema, ela usa isso como uma forma de argumentar, tá? Então, ela está trazendo esse repertório que é pertinente e legitimado para ajudar a formar a argumentação dela. Então, isso aí tem um uso produtivo. Isso aí está agregando, está trazendo aí pontos positivos para a discussão do meu texto, para a discussão do assunto dentro do meu texto, ok? Então, veja que nesse momento que ela trouxe esse repertório, ela trouxe de maneira completa, como se espera. Alguma dúvida? Oi, Leide. Só para o pessoal ter bem noção daquela relação de conceito e definição, olha, ela trouxe adequadamente, trouxe um conceito, que é o behaviorismo, e trouxe Sim. aqui a definição, uma teoria Sim. comportamental. Então, sempre que a gente lança mão de um conceito, a gente tem que justificar ele, definindo que conceito é esse, do que trata. Sempre, todas as afirmações que a gente faz quando produz um texto, a gente justifica. Lembre-se sempre disso, justificar aquilo que se afirma. Pode continuar. Perfeita colocação. E é isso, veja que ficou completo, não é? Ela traz tudo o que se espera quando nós vamos adentrar com um conceito, com um conceito de alguma área de conhecimento, que ele seja completo, que seja um repertório legitimado, tá? Pertinente e com uso produtivo, que venha a agregar dentro da nossa discussão. Passando adiante, vamos para as dicas do professor. Tá? Pessoal, eu montei uma pasta no Drive, que eu vou disponibilizar o link lá na descrição desse vídeo, com algumas áreas, com uma apostila que trabalha com as áreas de conhecimento. Dentro dessa apostila, tem aí falando sobre a competência 2 e 3, trazendo aí alguns conceitos de alguns filósofos, pensadores, que podem nos ajudar a construir o nosso conhecimento aí, tá? A construir o nosso repertório para que a gente possa, porventura, usar na redação. É lógico que essa apostila aí traz pequenos fragmentos, tá? Das áreas de estudo desses pesquisadores. E aí, isso é um passo inicial para que vocês, pesquisem mais, como a professora Dayana falou no início, leiam mais,
tenham aí a vontade de estar buscando mais conhecimentos. Para quê? Para abranger, para aumentar o nosso repertório, tá? Então aí, ó, não pense assim, eu vou decorar isso que o professor Everton botou porque eu posso usar na minha redação. Não. Vejam essas citações aí como o passo inicial para vocês pesquisar mais um pouquinho da teoria de cada um desses filósofos, pesquisadores, estudiosos de assuntos que permeiam a sociedade e, consequentemente, vão estar aí, podem estar aí dentro dos temas da redação do Enem. Vou disponibilizar o link dessa apostila para vocês, se vocês tiverem curiosidade de estar aí abrangendo os conceitos, as formações de vocês, tá bom? Aí estão os meus contatos, prof.evertonmenezes é o canal do YouTube, @prof.evertonmenezes é o Instagram, eu estou sempre divulgando lá as próximas aulas, os próximos momentos que a gente vai ter, e meu e-mail, prof.evertonmenezes@gmail.com, caso vocês queiram entrar em contato comigo, para pedir aí para eu dar uma olhadinha numa redação que vocês escreveram. Assim que eu tiver um tempinho, eu dou uma olhada para vocês, tá? E passo uma resposta. E aí, pessoal, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre a competência 3, quanto vale uma boa argumentação, tá? Como é que a gente escreve, como é que deve ser uma boa argumentação, que é o que é esperado para a competência 3 de avaliação das redações do Enem. Vou parar a minha partilha aqui e vou voltar para vocês, porque eu quero saber, gente, alguma dúvida em relação ao que foi trabalhado até o momento? Everton, não entendi o que você falou lá na frente, alguma coisa assim. Explica aí, por favor, se não ficou claro. Eu acho que eu tentei trazer o mais didático possível para que todo mundo conseguisse entender, para que todo mundo conseguisse ver o que a gente não pode fazer ou o que a gente tem que fazer. Acredito que tenha ficado claro. Se não ficou, passei meus contatos anteriormente, vocês podem entrar em contato comigo para esclarecer melhor. Dayana, vou abrir aí para você, minha colega, caso você queira deixar sua mensagem final aí para a gente. Bom, só uma colocação final, né? Além de desejar um excelente sábado, uma excelente noite de sábado para todos nós, um final de semana super abençoado. Só relembrando que o professor Everton colocou brilhantemente, esse é o objetivo nesse slide, ele sempre muito didático. Eu queria, na minha época, ter tido a oportunidade de ter acesso a esse tipo de conteúdo, teria sido muito útil, então aproveitem bem essa oportunidade que o professor Everton disponibiliza aí para vocês. E vamos falar um pouquinho, voltando, só para reforçar um pouquinho sobre a pessoa, né, a primeira pessoa, que a gente não deve utilizar no nosso texto. Como a gente sabe, um texto dissertativo argumentativo é, por si só, um texto opinativo. Um texto em que nós expomos o nosso ponto de vista, ele é automaticamente pessoal, então seria redundante, desnecessário, repetitivo a gente usar a primeira pessoa. Seria como chegar em casa, olhar para sua mãe e dizer, mãe, cheguei. Desnecessário, sua mãe está vendo que você entrou, que você está em casa. Então, a primeira pessoa é até um pouquinho mais difícil da gente não lembrar, porque o eu é muito pontual. Mas, às vezes, a gente confunde muito quando a gente usa a primeira pessoa do plural, o nós. Então, automaticamente, a gente conjuga os verbos na primeira pessoa do plural sem perceber, achando que está falando em terceira pessoa. Então, a gente usa muito vemos, que no Brasil de hoje, quem é que vemos? Nós vemos, está conjugado. Acreditamos. No plural, né? Então, é interessante, dica para vocês, acompanhar os verbos do pronome se, para você garantir a impessoalidade dentro do seu texto. Então, ao invés de usar o vemos, você coloca lá veja-se, né? Note-se, sempre acompanhando o pronome se, não tem erro, você garante a impessoalidade e ainda vai ser muito bem visto. Então, no mais, é só agradecer a participação, a interação com vocês, e desejar um excelente fim de semana para todo mundo. Só, assim, lembrando, né, de acordo com o que você falou, quando a gente escreve um texto dissertativo argumentativo, nós sempre estamos falando de algo, não é? Exatamente. Nunca da nossa experiência com algo, mas a gente está botando o nosso ponto de vista sobre algo. Então, para isso, nós precisamos usar a terceira pessoa, não a nossa experiência, não eu. Das pessoas do discurso, né? Exato. A pessoa que fala, o eu que fala, ou seja, o emissor, o locutor, há um eu que recebe essa mensagem, o interlocutor, o receptor, e sobre uma terceira pessoa, aquele de quem se fala. Então, analisar
o texto dissertativo argumentativo é isso, é falar sobre algo, é explanar sobre algo de forma impessoal e sempre se colocando em terceira pessoa. Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Leide, aí pela dica, muito bem colocado, muito bem pertinente. Pessoal, muito obrigado a vocês também. Mais uma vez, assim, só externar que é motivo de muita alegria passar os sábados com vocês. Mesmo assim, que a Carinha às vezes esteja um pouquinho cansada, a voz esteja um pouco mais cansada, porque, enfim, são diversas atribuições durante a semana, mas é uma alegria muito grande saber que nesse momento, nesse sábado, ou então depois, alguém vai poder estar sendo beneficiado com isso. Então, é muito bom. É uma sensação, assim, de paz, de tipo, olha, legal, estou contribuindo de alguma forma. Então, vou estar aqui até o final, espero que vocês estejam também. E no mais, um abraço e até mais. Vou parar aqui a gravação e até sábado que vem estaremos aqui novamente.